Eu conheço pessoas que são viciadas em Talmud. Nem são tão religiosas. É muito legal. Mas é uma coisa que é um livro totalmente diferente. Mas, cara, Vocês estão falando assim, eu já tô achando genial. Já tem, tipo, é literalmente um manual de como você tem que viver. Exatamente. Agora você pegou o ponto. É muito mais do que lei judaica ou religião. É um manual de como você enxergar a vida. Uma lógica do contrário, sabe? Que a coisa não é preto no branco, não é 2 mais 2 é 4. Existe uma lógica que ela vai além. E aí, então, a gente tem o Bava Metzia, Os caras inventaram a que internet. é o Achados e Perdidos. Os caras estão achados e Você perdidos. tem noção disso que os caras inventaram a internet antes da internet? Ó, Porque por que antes que você perguntava pra quem? Tipo, pô, o que eu faço? É verdade. Você acha que era tipo um Google? É o Google Só que dos aí- caras. A gente tá avançando aqui, né? Você Tá, lembra? vamos lá. É o Vamos lá. Talmud, Mishnah, Bava Metzia. Aí agora a gente tem 10 volumes, né? Um deles é o Bava Metzia. Dentro do Bava Metzia, que é esse livro... Aliás, é um capítulo, né? É um tratado. É um tratado. É um tratado com alguns capítulos. E ele fala sobre achados e perdidos. Sobre Sim. o que fazer com a vaquinha, moedinha, tudo isso. Ele tem 10 capítulos, Bava Metzia. Dentre esses 10 capítulos, o terceiro capítulo, Tá. na passagem 42a... Nossa, foi longe, hein? tem Tem uma Sim, passagem muito interessante. Você consegue ver o que está escrito aqui, Kaique? Ah, com certeza. Você consegue, Lucão? Ó, aqui, ó. Mostra pra eles. Em aramaico. Traduz, não para inglês, traduz pra gente aí, Dudu, o que o Dudu fala, Não óbvio, é né? possível. Vou mostrar pra eles aqui. Eu vou ler em Não hebraico. tá ao contrário, não? Sim, em hebraico a gente escreve, né? Em português é da esquerda pra direita. Em hebraico é da direita pra esquerda. Pra que facilitar, né? Exato. A Bíblia foi escrita assim. Então ele fala assim. Nossa, Adam, tomou vou invertida. Desculpa, mas tomar com classe agora. Eu vi. Desculpa, a Bíblia foi escrita assim. Exato, Ele, né? você lê, então? Não é uma invenção moderna. Mas vamos ler aqui. Bava Metzia 42a, vou ler em hebraico e traduzir. Adam tzarich tamid lechalek et kaspo lishlosha. Uma pessoa sempre deve dividir o seu dinheiro em 3 partes. Vou traduzir literal, tá? Depois a gente... Hu tzarich likbor shlish ba'adama. Ele deve enterrar 1/3 na terra. O leashkia shlish ba'asakim. Investir 1/3 em seus negócios. Velishmor shlish birshuto. E guardar 1/3 em seu domínio. Vamos chamar Rabino Tiago Nigro para interpretar isso no mundo atual. Só antes de eu interpretar aqui, o que significa esse Tá. bifragmatia? Ou Então, matia? é que o que você me deu agora está traduzido para o hebraico. Não está em aramaico. Não sei de onde você pegou, mas já é o hebraico. Pragmatia então foi é escrito em negócios. aramaico. Sim, mas pragmatia é negócios. Então aqui ele falou Ba'asakim. Entendeu? Ele foi escrito em aramaico e aqui ele já foi traduzido para o hebraico entendi. moderno. Foi escrito em aramaico, aí traduzindo pro hebraico. Que Aí você tá em lendo. inglês e depois... Aí tá em inglês, eu passei por Exato. Mas a chance de se perder aqui... Exato. Do telefone Exato. sem fio, né? Puxa, cara. Do Se você tiver o telefone aramaico, sem porque fio. onde você pegou o pragmatia? Você tem aí? Cara, então, é que na tradução em inglês da The William Davidson Talmud, Ok. tem aqui essa palavra, bifragmatia. Só que como é a única palavra que tá diferente, eu falei, deve ter algum sentido nessa palavra. Exato. É, porque ela é em aramaico Tá? e pragmatia significa negócios. O que já era uma novidade, porque estamos falando de uma época que talvez não existiam negócios como a gente conhece hoje. Uhum. Né? O que seria investir? O É, que seria então. investir há 2000 anos atrás? Então, olha que interessante, né? Pelo que eu tô vendo, vamos Verdade, aqui é um né? manual. Tá. E esse manual tá na área do que trata de... vamos Prejuízos. voltar aqui. Prejuízos. Prejuízos. É, digamos assim. Né, digamos assim, eu estou interpretando que isso daqui se trata de algo que visa te proteger no longo prazo. Não necessariamente um investimento apenas para multiplicar, mas veja que a única passagem na Talmud que está escrito sobre investimentos ou dinheiro não está num lugar sobre... Eu não sei quais são todos os tratados que existem, mas não em algo sobre ficar rico, multiplicar. Está em algo sobre prejuízo, ou seja, Limitar seus prejuízos. o grande né? segredo aqui, na única passagem que tem, é limitar seus prejuízos. Né? E como? Bom, basicamente dividindo o seu patrimônio em 3. É o que está escrito aqui, dinheiro. Sim. Só que o dinheiro, ele é um princípio, né? Porque antigamente o dinheiro era uma coisa, o dinheiro foi mudando, né? Hoje... Era vaca, já foi peixe, já foi sal, já foi... Não, e na época que foi escrito aqui... Já existia o dinheiro, já existia já moeda. existia moeda. moeda? Sim. Mas mesmo existindo moeda, ainda tinha outras coisas que eram usadas Tinha. como troca também, né? Tinha muito. Então, Talmud assim... traz isso também. Então, olha que interessante. E aí ele diz, bom, com o seu dinheiro, ou seja, o seu patrimônio, você deve dividir em 3 partes. Então ele já diz, diversifique seu patrimônio.
Cara, isso aqui já é uma coisa muito Pizza e interessante. corta, né? Então, quando alguém pega o seu patrimônio e coloca tudo no único lugar, cara, ele já está indo contra um princípio judaico que fala sobre prejuízos. Ou seja, é muito possível que a pessoa, ao ferir um princípio, vai ter prejuízos. Sim. O Né? cara não tá seguindo o manual Eu achei milenar, muito, né? muito legal isso que você E trouxe. muitas vezes é o que Eu acontece. tava pensando até, né, que é interessante chamar um nome, né, de uma série toda do Talmud de prejuízos. Mas, eu acho que isso aqui serve como um princípio também para a visão judaica sobre prosperidade, sobre o dinheiro, que é isso que a gente está falando aqui. Sempre que você não utiliza o máximo do teu potencial ou do potencial dos teus bens, do teu dinheiro, você está perdendo dinheiro. Entenderam? Ou seja, o dinheiro parado é perder Que é o dinheiro. custo-oportunidade. Exatamente. Então, assim, eu estou pensando assim, que o fato de você chamar o tratado inteiro do Talmud, os 10 tratados, que tratam dos bens do ser humano, porque é isso que é, em resumo, o que fala no Nezikin. Ele já chama isso de prejuízos, é porque, assim, você ter muita coisa parada, seria melhor você não ter nada. O cara Seria melhor ter... Psicologicamente, não é só financeiramente. O Talmud fala várias vezes, por isso que eu gostei que você falou, Tiago, que assim, não é um tratado sobre como ficar rico, porque no judaísmo é a internet, como você falou, é uma mistura, porque a tua saúde psíquica, mental, psicológica, emocional e financeira e espiritual vai junto. O Rabi Yehuda Nassi, que escreveu o Talmud, era o maior gênio da época e o maior milionário da época. Só que ao mesmo tempo ele era zero materialista. Então ele sentava na mesa do Antoninus, que era o Império Romano, Imperador Romano. Ele era super amigo de infância do Imperador Romano. E fala que no final da vida ele levantou as mãos e falou: eu não usufruí nada para o meu bem próprio. Então é interessante essa mistura. Mas por que eu estou falando agora isso aqui? Porque no judaísmo, uma pessoa saber aproveitar o máximo do teu potencial financeiro é quase que um mandamento espiritual. Entendeu? O cara ser bobo e deixar o dinheiro dele perder-se, não é apenas que vai causar prejuízos porque ele poderia usar esse dinheiro, sei lá, para caridade, para melhorar o mundo, para melhorar o bem-estar da sua família. Psicologicamente, e eu quero, não sei se a gente quer elaborar mais isso, mas eu acho que vale a pena. Psicologicamente, uma pessoa que ela tem potencial sobrando, seja financeiro, seja intelectual, seja amor para dar, e ele tá guardando e não tá soltando com os riscos que isso envolve, ele vai adoecendo, ele vai sendo prejudicado. Então não existe a possibilidade de uma pessoa querer se garantir e deixar o dinheiro parado, ou deixar a inteligência parada. Você vê como tudo se conecta? Quer dizer, tem que ser dinâmico. Eu acho que talvez aqui entra os 3 pontos, acho que você pode explicar melhor para a galera o que seria esses 3, essa Isso divisão. para mim foi muito, muito mágico, porque quando você lê, vamos dividir em 3 partes então aqui, ó. Essa pessoa deve sempre... Você acha que tem alguma interpretação sobre a person, ou seja, uma pessoa? Porque ele fala, uma pessoa deve... Gostei. Agora, isso. você tá com cabeça de talmudista. Porque se você vai pegar o Talmud, é assim, ele pega cada palavra e os caras começavam a discutir. Por que tá escrito pessoa? Mas era exatamente assim. Porque Porque fala assim, nada ó, é por acaso. ela deve enterrar 1/3 no solo. Ok. Então é quase como um terceiro falando. Sabe quando você pega... Sim, você tá falando uma terceira pessoa. Você tá com uma criança e você fala assim, você fala em terceira pessoa, é isso que tá acontecendo. Fala assim, ela deve enterrar 1/3 no solo. E quando você fala enterrar 1/3 no solo, tem muitas possíveis interpretações aqui, né? E quando eu li isso a primeira vez, eu pensei, poxa, será que enterrar no solo significa Guardar debaixo do esconder, colchão. guardar debaixo do colchão? Ou Será que é isso? A minha comprar um interpretação terrenozinho. não é essa. Não é. A minha interpretação você deve investir no solo. Né? Porque o que você coloca embaixo do solo tem que germinar. Comprar terras. Tem Comprar que terras. crescer. Comprar um Investir terrenozinho. em, como chama? Imóveis. Real Os estate. judeus, Real estate. faz sentido, obviamente, eu acredito isso na Bíblia, mas quando a gente fala de lei da semeadura, os judeus acreditam nisso também. Na lei da semeadura. O que seria? Plantar e colher. Sim. Sim. Né? Então, quando eu olho para isso, enterrar 1/3 no solo, Talvez seja né? agricultura Se você também. colocar algo no solo e que não tiver vida, que não crescer, você está indo contra um outro princípio. Porque eu acho que quando você analisa princípios, eles nunca podem ser excludentes.
Eles nunca podem ser excludentes, Um né? anula o outro, né? Então, ontem a gente estava fazendo uma live com o Paulo Guedes. Sim. Aí o Paulo Guedes passou vários princípios lá sobre investimentos. Um deles era administre os seus lucros, que é let your profits run. O outro princípio era diversifique sua carteira. Aí, se você pega e diversifica a sua carteira, o que começa a se valorizar, você vende, você acertou num princípio e errou no outro. Sim. Quando você fere um princípio para cobrir o outro, você acabou de se ferrar. Por quê? Porque você foi contra o let your profits run, então você não deixou esse investimento multiplicar, e são poucos investimentos muito bem acertados que vão te tornar mais próspero. Sim. Então, quando você pega e investe algo no solo que não cresce, tá errado. Para mim, você precisa comprar terras, que Mas- são ativos escassos, investir em real estate, Mas imóveis. boas terras, não qualquer terra. Claro, exato. Matou. Não adianta você comprar qualquer terra também, porque aí você fere outro princípio que o Dudu tá falando. Onde você tem um dinheiro e você não alocá-lo da forma correta é Você não quase tá que uma no afronta. potencial máximo do seu dinheiro, né? Exatamente. Só que aí o que é interessante? Antigamente, você investia em algo. Você podia investir em terra. Você Comprar um podia terreno mesmo. comprar um terreno, alguma coisa assim. Hoje, você tem mais possibilidades. Você pode fazer isso através da própria Bolsa de Valores. Um fundo Você imobiliário. pode fazer um fundo imobiliário. um ETF. E Thiago, você tem mas isso em de resumo, imposto. como você... Porque eu achei muito legal isso que você falou, que um princípio está ligado com o outro, e, né, eles não podem ser excludentes. E é muito difícil, às vezes, você equilibrar de não perder nenhum dos princípios, né, na hora de investir o dinheiro. Como você, no mundo de hoje, então, falaria os três? Porque, por exemplo, o primeiro fala da terra, né? Então, poderia ser imóveis ou poderia ser real estate. Mas o último também, ele fala guardar 1/3 no seu domínio, Isso. né? A minha interpretação é assim, ó. Quais Quando você seriam? fala de a primeira parte, que é terra, eu enxergo como ativos escassos criados por Deus de forma limitada. Então, por exemplo, terra, não dá para fazer mais terra. Né? O mundo é desse tamanho e pronto. Então, se você compra terra, você tem um ativo escasso. Recursos naturais que são escassos, é isso? Exato. Commodities, ouro. Né? Então, assim, quanto mais escasso, mais raro e natural, eu acho que isso aqui é importante. E aí, no mundo de hoje, eu acho que a forma mais simples de a gente aplicar isso são fundos imobiliários. Tá. É a melhor forma, na minha opinião. Quando a gente fala do terceiro, que é keep 1/3 in his possession, é na sua posse. Posse, inclusive você continuou lendo algumas outras coisas ali, não sei se era o comentário de alguém, e você falou que era algum rabino, não sei se era Urashi, falando sobre algo que estivesse ao alcance da sua mão. Sim. Você lembra disso? Lembrei agora. A gente leu na letrinha do lado, né? Isso, porque tinha comentários. Meu, Kaique, assim, ó, escreve de assim, escreve um negócio de lado, assim. Tinha que Essa mostrar uma loucura. página, então pena que eu não tenho. Então, aqui. quando você vê esse outro comentário, é o que você falou, fica mais claro que posses podem ser ativos, só que ele deixa muito claro aqui que é algo que está ao alcance da sua mão. Ou seja, o que está ao alcance da sua mão? O dinheiro que você possa tirar, é isso? Coisas pequenas, coisas que você pode levar, coisas que são líquidas. A Tá. terra você não pode pegar o É, imóvel não e dá. levar, Não dá. né? E os judeus, eles foram muito perseguidos também. Então, o que Sim, é? aí você perdia as terras. Exato, então é tudo que é líquido. Hoje, o que seria líquido? O que Seria, seria líquido? investimento de renda fixa que você possa resgatar Tá. a qualquer momento. Liquidez de zero ali, deu. Você ia fundo DI, CDB com liquidez, É tipo, precisei do dinheiro, já faz o Pix aqui pra conta. pronto. isso, conta corrente remunerada, essas Sim, coisas algo todas. que esteja no teu domínio, literalmente, que você possa Exato. mexer. E aí, a segunda parte é invest 1/3 in business, Business. em negócios. É todo tipo de negócio. Porque as pessoas mais ricas do mundo foram investidores de negócios, né? Cara, eu vou te falar que a gente tem um privilégio de ter a Bolsa de Valores. Imagina, sei lá, 200 anos Uhum. atrás, como que eu investi? Eu ia chegar no padeiro lá e falar assim, pô, me vende uma fração da sua padaria aí que eu quero investir no seu negócio. Ou então, eu ia ter que montar um negócio. Nem existia, né? Eu acho que esse conceito, Ah, quase. Só que tem um ponto, Dudu, que assim, primeiro de tudo, né, assim, isso é um princípio muito interessante, né? Eu já pesquisei um pouco sobre isso. Algumas pessoas chamam isso de Talmud Portfolio. Tá. Né? E se eu fosse, sabe aquela coisa, quem sou eu para querer atualizar o Talmud? Pelo amor de Deus, O né? quarto. Mas eu adicionei para a minha filosofia de investimentos, que é baseada nisso, um quarto ponto. Que é o seguinte, quando isso aqui foi escrito, não sei quando que esse rabino fez essa contribuição, você consegue ter alguma ideia disso? É mais ou menos 2000 anos, 1900 anos atrás. Tá, então, poxa, naquela época não tinha a globalização do jeito que existe hoje, né? Então, imagina só. Aliás, quando eu olho para a Bíblia, né, que foi escrita em boa parte nessa época, cara, você não vê eles mencionando China, Índia, por exemplo, na Bíblia. Então, assim, Sim. eu não sei nem se eles tinham a noção completa do mundo. O tamanho do mundo, né? O mundo era aquilo ali, aquela bolinha deles ali. Já Exatamente, era. eu não sei se eles tinham, não posso estar falando besteira, não sei. Sim. Só que o que eu interpreto aqui? Cara,
eles, olhando para a visão limitada deles sobre como evitar prejuízos, eles diversificavam em 3. Só que naquela época você não tinha o que você tem hoje, que é um mundo tão conectado. Então imagina só, né? Dividir minha carteira em ativos diferentes, em classes de investimentos diferentes, só que eu não diversifiquei moeda. Aí o meu dinheiro está todo na Venezuela, cara, e acontece o que aconteceu com a Venezuela. Eu vou quebrar? Pô, falta uma diversificação. Qual que é essa quarta? São ativos internacionais. Então. O ativo internacional é você fazer tudo isso, só que em outra moeda. É você investir em terras em outra moeda, é você investir em negócios em outros países, investir em renda fixa em outros países. Por isso que eu adicionei uma quarta camada. Então, como eu invisto, eu simplesmente adicionei uma quarta camada. Nunca deixar tudo em uma moeda só. Mas você entende, assim, só para obviamente não querendo contradizer, quem sou eu? A primeira coisa, já está participando do Talmud, certo? A gente pode falar que você vai ser o Rabino Thiago Nigro, vai escrever mais uma opinião. Não, é uma opinião. Mas de uma certa forma, a sua não contradiz a isso, porque ela tá nas 3. Verdade ou não? Quer dizer, por exemplo, Total. tanto em terras, Sim. como em bens, como né, em negócios, você só está falando assim, não faça isso em uma moeda só, em resumo, quer dizer, né? Isso. Então, assim, esse quarto, digamos assim, na verdade, ele seria um outro conceito que envolve os 3, uma coisa mais essencial. Quase o que você falou, que não tinha eletricidade, como que eu vou fazer uma discussão sobre Você eletricidade? está atualizando para uma coisa do mundo de hoje. Né? Eu não tinha computador e internet, hoje tem, então pô, faz sentido a gente discutir sobre isso. E aí o que a gente fez aqui? A gente adicionou então essa regra, não faça isso em uma só moeda. Né? E aí quando a gente aplica nos dias de hoje, é muito interessante, porque olha que interessante, né? Imprimiram tudo menos isso, né? Que legal. Porque quando a gente faz isso, né, tem um estudo onde a gente testou isso em vários países, que foi o que eu mencionei no começo. A gente testou no Brasil, dividi em 4 partes, né, e a quarta parte colocar nos Estados Unidos. A gente testou no Japão, México, Turquia, Singapura, África do Sul, China, Estados Unidos, já falei? Cara, a gente testou em acho que 13 países. Em todos os países, essa diversificação, que está escrita há, sei lá, 6 mil anos, né? 6 mil anos ou 2 mil? Esse do Talmud, 2 mil. Aqui, há 2 mil anos atrás, cara, rendeu mais do que a renda fixa em todos os países e mais que a inflação em todos os países do mundo. Uau. Então, Quer ou dizer, seja, você fez uma pesquisa do Talmud não, cara, a gente pegou Portfólio. estatísticos aqui, a gente pegou períodos mais longos que a gente conseguiu, diversificou, plotou no computador, fez tudo isso e bateu tudo. Bateu tudo. Mas de pessoas que fizeram esse tipo de investimento, é isso? Ou, teoricamente, é isso? Quer dizer, teoricamente. se uma pessoa tivesse investido dessa forma, em vez de ter deixado no banco... isso. ou Ó, ter- eu volto 10 anos para trás, tá? A gente tá no Brasil aqui em 2023. Volto pro Brasil em 2013. E aí em 2013 eu pego 100 mil reais e eu invisto. 25 mil em renda fixa no Brasil, 25 mil em ações do Brasil, 25 mil em fundos imobiliários e 25 mil em investimentos internacionais nos Estados Unidos, por exemplo. Tá. Se você pegar a rentabilidade desses 4 investimentos e comparar com a renda fixa no Brasil ou a inflação no Brasil, isso daqui rendeu mais do que essas duas coisas. Se você fizer a mesma coisa nos Estados Unidos, na China, em todos os países que eu mencionei, também Rendeu ganha. mais. Tá. Quando você vai rebalanceando isso daqui. Entendi. Então, foi daqui que veio essa motivação. Então, eu achei tão interessante. E essa virou a minha filosofia de investimento de vida, Dudu. Por causa dessa Muito passagem. legal. Muito legal, né, cara? Posso entrar numa polêmica? Pode. Claro. Se precisar, corta, né? É ao vivo? Tamo Não ao tem vivo? corte, se não. dá, não. Não, melhor Se ainda, dá, melhor não. ainda. Não, que você perguntou. Lembra, podemos falar, você tinha uma vez, certo, mencionado sobre a prosperidade dos judeus. Sim. Podemos falar sobre isso? Claro. Pode. Eu adoro uma polêmica. E aí, né, muita gente não entendeu bem, né, tipo, talvez a intenção do Primo Rico, de mostrar isso, na verdade, como, obviamente, né, como uma coisa especial, talvez assim, uma qualidade interessante que teria nessa prosperidade. E que eu vejo, na verdade, mais, a gente falou antes, sobre a sobrevivência, né, quase que milagrosa do povo judeu, apesar de tanta perseguição, que a gente muitas vezes era proibido de ter empregos, era proibido de poder fazer negócios com as pessoas da cidade, da época. Então, o judeu tinha que se virar nos 30, literalmente tinha que se virar para sobreviver. Então, obviamente, muitas das áreas de negócios e de investimentos acabaram sendo geradas por uma necessidade de sobrevivência, né? Mas por que eu estou
querendo entrar nisso, depois o Thiago fala o que ele acha também, mas eu sempre gosto de enfatizar assim, obviamente, muitas épocas da história teve muita pobreza no povo judeu. Teve muito sofrimento, né, financeiro, inclusive na época do Holocausto, né, a gente sabe que os judeus perderam toda a riqueza, tudo que eles tinham foi roubado, né, pelos nazistas, além da morte, né, dos 6 milhões de judeus, que foi, obviamente, o mais triste. Em muitas épocas na história. Então, o judeu sempre teve, principalmente, uma mentalidade de um cuidar do outro. Eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Então, a comunidade sempre teve, assim, a união, muita né? união, muitas instituições de beneficência, de caridade, para todo tipo de ajuda. E isso era fundamental em qualquer cidade que os judeus se refugiavam. Em primeiro lugar. Agora, assim, temos um case de sucesso no mundo dos business, dos negócios para o povo judeu? Claro que sim. E não tem que ter vergonha de assumir. Temos um case de sucesso para os judeus? O Safra tá aí, né? Mas sabe uma coisa? Mas não só no... O que eu gosto, que eu gostei que o Kaique falou, é assim, não é dividido por áreas. O Talmud, ele é uma mistura de todas as áreas da vida. Porque assim, da mesma forma que temos um case de sucesso de muitos judeus de sucesso na área dos business, temos um case de sucesso dos judeus na área artística. Que não tem nada... Vai para Hollywood, vai para Broadway... Tem vários vencedores. Vai ver os nomes que tem, vai lá no final dos filmes. Tem a Gal Gadot, né? Que também é uma coisa... Hã? A Gal Gadot, não sei se ela é judia. Eu sei que Gal Gadot é judia, né? Superwoman, certo? Exatamente. Então, assim, você tem muitos casos. Por que eu tô em todas as áreas, na religião e fora da religião. E temos exemplos bons e temos exemplos não tão bons, como em tudo, né? Quer dizer, assim, querendo dizer, assim, o judeu é um ser humano normal e ele tem o livre-arbítrio de usar isso da forma que ele quiser. O que eu acho que é o mais legal, que o Thiago mencionou antes, por isso eu resolvi trazer a polêmica, é assim, se você me perguntar qual é a técnica judaica de ganhar dinheiro, porque eu vejo muita gente hoje querendo vender na internet, né, a técnica dos judeus, sim. Eu vou ser super sincero, né, tipo, a técnica judaica é que não tem técnica. E eu faço questão de me explicar. Não existe um tratado no Talmud que ensinou por 3.000 anos os judeus como ficarem ricos, porque não era um objetivo judaico. Eu acho que pode ajudar muita gente, por isso eu acho legal trazer. Não era um objetivo judaico ser rico ou ficar rico. Essa é a técnica. A técnica que isso era parte da vida como um todo. Fazia parte da missão de sobrevivência. Fazia parte da missão espiritual de você poder melhorar o mundo. Fazia parte da missão de você ser uma pessoa feliz e bem-estar. Então essa inteligência, ela não vem num tratado que falou, aqui vamos ensinar nossos filhos como... dar um jeito de ficar rico. Não. Então, olhar a riqueza como parte de algo maior, digamos assim, essa é a verdadeira técnica. Então, assim, a divisão do patrimônio em 3, eu acho que é uma técnica, como você falou, Thiago, é o único lugar realmente que se encontrou no Talmud inteiro que está explícito um conselho, né, de como você diversificar o teu dinheiro, o teu investimento. Mas talvez mais importante do que isso era a visão que tinha por trás. Eu acho que assim, nunca o foco do povo judeu foi apenas o dinheiro. Como você falou antes sobre o rei Salomão, é o que fazer com esse dinheiro? Por que eu quero ficar rico? E não ficar, não sei se você concorda, obcecado por isso. Não sei, eu sinto isso muito até de você, tô falando assim como amigo, né? Apesar que você manja muito desse negócio, 1000 vezes melhor do que eu, você é uma pessoa que valoriza super a religião, a espiritualidade, o casamento, as pessoas da tua volta e cuidar deles bem. Você entende? Você não é um cara obcecado por dinheiro. Mesmo que alguém de fora vai olhar e falar, o cara só pensa naquilo. Né? Não é. Porque quem só pensa naquilo não fica rico. Não sei, eu tô falando assim, minha visão. Eu acho que isso também é uma coisa que pode acabar ajudando muita gente, que é tirar o peso da idolatria em cima do dinheiro. Nós não podemos idolatrar o dinheiro. Então, ser uma pessoa extremamente inteligente, esperta, responsável, não desperdiçar o potencial do teu dinheiro, não significa só pensar nisso. Não sei se você concorda, mas assim, me veio de falar isso. Eu concordo bastante com isso. Eu concordo bastante. Agora, se você pensar no que você falou, acho que uma chave interessante não é que os judeus ficam pensando em como ficar rico, né? Mas eu acho que o fato de eles não verem isso como uma coisa ruim já ajudou muito. Já ajudou muito. Porque ficar rico é bom, né? Ficar rico é bom. Mas só que muitas religiões, elas, de alguma forma, para mim,
muitas vezes porque isso é mal interpretado, né? Tem algumas passagens da Bíblia que falam sobre dinheiro, como o jovem rico, etc. Que a gente começou falando sobre por que é mais difícil um rico acreditar em Deus, né? E muitas vezes as pessoas, elas confundem as coisas, né? Então, por exemplo, muita gente estava falando sobre Salomão. Salomão, ele teve um problema com mulheres, né? O Deus chegou para Salomão e falou assim, Salomão, toma tudo. Só não vai dormir com mulher estrangeira. Só falou isso para ele. Aí, o pessoal pensa, pô, o Salomão fez cagada, porque ele dormiu com mulher estrangeira, toma cuidado com quem você divide a sua intimidade. As pessoas interpretam assim. Pode ser uma interpretação. Outra interpretação para mim é assim, ó, ele fez a única coisa que Deus falou para ele não fazer. Por quê? Porque Deus sabia que esse era o ponto fraco dele. Deus sabia que o ponto fraco dele era esse, né? Ele talvez dar ouvido às mulheres, ele abrir demais a intimidade das mulheres, fazer o que elas querem, enfim. No caso dele, quer dizer, Deus conhecia ele e falou isso pra ele. Esse era o problema dele. Por exemplo, tem gente que não pode entrar no cassino. Eu vou lá, jogo blackjack, me divirto, eu não vicio nisso. Sim. Bebida, pô, eu consigo tomar um vinho. Tem gente que não pode. Toma uma taça, já vira 2 garrafas. Exato. Entendi. Então assim, o que eu acho? Eu acho que as pessoas confundem os conselhos que são particulares com o que é para todo mundo. O princípio é para todo mundo. Por exemplo, dividir a carteira em 3, como a gente viu agora de investimentos, eu acho que vai funcionar para todo mundo. Porque é um princípio. Mas o George Soros não ficou rico assim. Warren Buffett não ficou rico assim. Então, tem o que funciona para todo mundo. Tem as exceções. E aí, quando o pessoal, em algumas religiões, criticam o enriquecimento, né? Eu acho que daqui tem a ver com muitas coisas. Uma delas são com as passagens mal interpretadas da Bíblia como se fosse para todo mundo. Concordo. Quando você fala do jovem rico, né? Então ele não vai entrar no céu porque ele não quis dar todo o dinheiro dele. Cara, é que para ele, Deus olhou para ele e falou assim, o seu ponto fraco é esse. Você é capaz de fazer isso? Ou você vai pôr o dinheiro acima de mim? Para ele tinha que talvez se isolar totalmente do dinheiro porque ele tinha quase que um vício nisso. Mas para Zaqueu e para outros personagens, ele não falou dá tudo. É o contrário. Sim. Então cada um tem seu ponto fraco. Só para deixar claro, quando eu falei para não... Quer dizer assim, realmente, o fato do judaísmo não ter um preconceito com dinheiro já é uma coisa incrível. Sim. Porque é diferente da maioria, né? Talvez das religiões, com certeza, da época, que acabavam criticando, né? E às vezes olhando como pecado. Mas o fato, além disso, como a gente falou, a prosperidade é uma coisa boa em todas as áreas da vida. O que eu quis dizer não é uma contradição. Porque assim, justamente porque é uma coisa normal... Sim. Você entendeu? Natural, então você não né? fica obcecado, porque normalmente o que é pecado as pessoas ficam obcecadas. Se você torna aquilo um pecado, ou algo do diabo, ou algo do mal, é justamente normalmente ali que a pessoa acaba idolatrando. Então justamente não idolatrar vai fazer que você não tenha medo de... Sim. Uma dúvida que eu tenho aqui, até pra gente entender de prosperidade além da perspectiva financeira, de dinheiro. O que quer dizer isso, assim, de uma maneira mais ampla? Isso? Prosperidade. Você está falando? Prosperidade. De uma forma geral. Adorei. Como você chama mesmo? Lucas. Lucas, querido. Lucas, agora você até mexeu na minha área que eu falo mais, inclusive, né? Que de business eu pergunto pro primo rico, apesar de eu ser judeu, mas eu acho que ele sabe mais a visão judaica sobre investimentos. Mas eu vejo, como eu estava falando antes, Lucas, que a prosperidade, ela tem muito, muito, muito a ver com você usar o máximo do teu potencial. E tem pessoas que manjam muito de business. Eu acho que quem não manja tanto de business, investe, dá teu dinheiro na mão de alguém, né, já trazendo aqui o assunto, né, também para prático, né, para ajudar as pessoas. E eu faço isso. Deixa teu dinheiro na mão de quem manja. Então, assim, claro que você vai ter que ser esperto, não vai ser bobo de jogar teu dinheiro fora. Mas você investir... O Dudu deixou o dinheiro dele. A gente tá cuidando aqui ou não? Você nem sabe, viu? Tá tão grande que você nem sabe. É estranho isso. É com a gente, não é? Não, porque se ele falou isso, deve ser aqui, né? Um amigo nosso não estaria aqui? É impossível não ser aqui. Com certeza, né? Vou até consultar aqui, mas deve ser aqui. Dá uma pesquisada no nome dele. Ninguém me ligou do Pelo amor de Deus. Vamos ter que resolver isso daí, Kaique. Não, vou não é minha culpa, né? Desculpa te interromper, eu preciso. Ô, Léo, já deixa o contrato aí que o Dudu vai passar pra assinar, tá? Boa. Mas assim, sem puxar a sardinha, mas eu acho que é isso que tem que fazer em todas as áreas da vida. Não adianta o cara querer legislar na lei judaica se ele não é rabino. Então você tem que ter o teu rabino, entendeu? Então acho que assim, primeiro lugar é isso. Então tem gente que tem aquele sede por dinheiro, que cheira, sabe? A gente fala, tem o faro, né, pra dinheiro, e realmente ele tem que estar no mundo dos business. Eu conheço pessoas que eram muito boas do mundo dos negócios, e elas foram pro Rebbe de Lubavitch, que era o grão rabino, né, judaico da nossa geração, que eu tive a oportunidade de estar com eles algumas vezes, e assim, ele realmente foi um líder muito especial que eu sigo até hoje.
E o cara queria abandonar os negócios para se espiritualizar, para estudar a Torá o dia inteiro. E o Rebbe falava, você tá louco? De jeito nenhum. Tipo, Deus te deu essa capacidade única, né, de você ser bom. A tua missão espiritual tá no mundo dos negócios. Por outro lado, às vezes tinha um cara que só estudava e de repente ele queria ir para a faculdade, uma profissão. O Rebbe falava, não, você vai continuar estudando, porque, quer dizer, tem que ter o tato de onde está o teu potencial. Então, Lucas, eu acho que assim, prosperidade tem a ver com a pessoa se conhecer, estou falando para mim mesmo, como sempre, e usar o máximo do potencial dela na área que ela manda bem e os pontos fracos trabalhar, obviamente. Quando a gente tem um desperdício de potencial, um desperdício de energia, um desperdício de tempo ou um desperdício de dinheiro, a gente não é uma pessoa próspera. Então, se eu pudesse definir prosperidade no judaísmo, até com um dos mandamentos da Bíblia, que é não desperdiçarás, bal tashchit. Está escrito na Bíblia, no Deuteronômio, que uma pessoa ela não pode desperdiçar árvores frutíferas, não pode... Um judeu ele não pode desperdiçar nada. Tipo, tudo tem que ser reciclável, no sentido psicológico e espiritual também. Quer dizer, usar o máximo do teu potencial. Então, resumindo, você não manja tanto de negócios, deixa teu dinheiro em alguém que você confia, um lugar que você confia e tal. Agora, se você sente que teu negócio é lá, vai. Agora, às vezes, o teu ponto forte é um ponto artístico. Né? Às vezes é o ponto mais espiritual. Legal, já dizia Clóvis de Barros, né? Use seu potencial no talo. Viver no talo. Tem que viver no talo. Dudu, pra gente finalizar aqui, cara, eu queria que você desse o super conselho judaico pra turma, que pega aquela inspirada, um super Coração. conselho Mazel Tov. Boa. Despreparado, que é a melhor coisa. Você falou Mazel Tov, né? Acho que é uma palavra famosa no judaísmo, que qualquer um que assiste filmes, principalmente americanos, fala às vezes, né? Quando tem uma festa judaica, Mazel Tov. Mazel quer dizer parabéns, mas a tradução literal é boa sorte. Apesar que o judaísmo não acredita em sorte, porque vem tudo de Deus. A palavra Mazal, em hebraico, que significa sorte, como tudo na Kabbalah, são 3 letras iniciais de 3 palavras muito importantes. Isso que me veio agora para falar. Então eu vou falar. Mazal é Mem, Zain, Lamed. 3 letras. São 3 letras, Mazal? Mazal. São 3. Iniciais de Makom, lugar. Zman, tempo. Limud, aprendizado. Não existe sorte. É tudo uma questão de onde você está, quando você está e a consciência que você tem naquele momento. Isso é ter sorte na vida. Se você está na hora certa, no lugar certo e sabe o que falar, então isso é um Mazel Tov. A minha... Isso aqui só porque você falou Mazel Tov, mas assim, a minha como fala isso? Conselho? O meu conselho ou a minha inspiração, a minha dica que eu posso talvez passar para quem está nos ouvindo, é que a gente vive uma época muito especial. Começamos um novo ano, como eu falei antes, Shana Tová, a gente fala, é o início do ano judaico, 5.784. E eu vejo que a gente está numa época muito, muito transformadora da história da humanidade. Estamos prestes a descobrir, de verdade, uma nova luz. Em todas as religiões, independente da religião, independente da crença, chegou a hora, Thiago, de nos unir. É sério isso, tipo, estou falando do coração. Judeus, cristãos, budistas, muçulmanos, ateus. Estamos numa época de descobrir algo que só todo mundo junto vai poder descobrir. Que tem muito, muito a ver, depois a gente pode fazer uma outra live, um outro podcast para discutir o que seriam esses 3 pontos, que eu já meditei bastante, na vida psicológica e na vida espiritual, que eu acho que tem o conceito do terceiro fator, que é assim, tem muita gente radical de direita, radical de esquerda, e quando eu falo isso, não só em política, em todas as áreas da vida, né? Em religião, em economia, em psicologia. Se a gente conversar, se a gente realmente se comunicar, dialogar e tentar entender o contrário da gente, vai sair uma luz tão grande. Então, eu acho que assim, em todas as áreas da vida. Então, mais diálogo, mais comunicação e perceber que essa confusão toda que o nosso mundo vive, né, no sentido moral, psicológico e espiritual, de acordo com a Kabbalah, é uma preparação para a nova luz, que a gente chama de Mashiach, ou Messias, que de alguma forma eu acho que todas as religiões acreditam, né, independente de quem seja,
como eu sempre falo, em vez de ficar brigando, né, pelas coisas que a gente é diferente, por que a gente não se une nas coisas que no fundo todo mundo acredita, que é o amor ao próximo, que é a alegria, que é a fé em Deus? Isso vai trazer com certeza uma diversificação espiritual de portfólio, que só vai realmente aumentar na união e no sucesso e na prosperidade de todos.